Olá, está no ar o Pautas da Tarde, transmitido aqui pelo portal e rádio Soluções Sociais. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo um novo conteúdo para você. Mas antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar o seu joinha, seu like, apertar o sininho e compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo conteúdo que você. Bom, a pauta de hoje ela vai falar sobre qualidade de vida. Você sabe quais são os hábitos que pode realmente melhorar a sua qualidade de vida e os hábitos que realmente pode estar prejudicando? Enfim, essa é a nossa pauta de hoje, que vai estar compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, da sua bagagem, experiência. É o Marcelo Capelão. Marcelo, seja muito bem-vindo! Obrigado, Sônia. Obrigado pelo convite. Ai, Marcelo, eu que agradeço, né, você se dispor de um tempo para estar aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, enfim, eu só tenho que agradecer. Marcelo, mas antes de nós falarmos a nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas que estão em casa, nos assistindo de alguma forma, possa saber um pouco do que você faz, do que você realiza, até para compreenderem o fundamento do que nós vamos estar abordando hoje. Legal. Bom, meu nome é Marcelo Capelão. Eu já trabalho na área como personal desde 2004. Eu sou formado e graduado. Na verdade, a gente fala que é a graduação, graduado e pós-graduado já. Mas eu tenho a graduação em Educação Física, a licenciatura e bacharel. Tenho pós-graduação em treinamento esportivo, em bodybuilding coaching. E agora estou fazendo mais uma formação aí para a gente fazer um treinamento mais voltado para a mulher. Minha vida foi sempre muito voltada para essa linha do atleta, né? Mas desde 2016 eu faço um trabalho muito voltado para qualidade de vida, saúde e bem-estar relacionado à mudança de hábitos. Eu espero que eu consiga agregar em mais alguma coisa aqui com vocês. Eu tenho logo um vasto currículo, depois posso deixar para vocês no final do... Olha, gente, ele tá sendo muito modesto, mas tá bom, faz parte, hein? Ó, tem uma matéria aqui, Marcelo, que eu acredito que tem tudo a ver com o que nós vamos estar aqui compartilhando, que fala da seguinte maneira. Para quem está nos acompanhando e já sabe, já conhece o Pautas da Tarde, nós pegamos, né, vemos aí o que está circulando, um trechinho de alguma matéria específica que está aí nas redes sociais, que está nas mídias, enfim. E aí nós pegamos esse trechinho que eu falo que é o nosso ponto de partida para estarmos, né, falando de um determinado assunto. Mas é lógico, você que está em casa e quiser acompanhar esse conteúdo na íntegra, pode procurar lá pesquisar que você vai encontrar, pode ter certeza disso, e está enriquecendo ainda mais o seu conhecimento. Bom, enfim, tem uma matéria aqui, Marcelo, que fala da seguinte maneira: quais os hábitos pioram a qualidade de vida? Existem algumas atitudes que se tornam cada vez mais rotineiras e ocupam um espaço importante na nossa vida. São elas que chamamos de hábitos e que podem ser tanto positivas quanto negativas. As negativas são aquelas que podem trazer um resultado que prejudica o bem-estar físico ou mental. O planejamento de vida, os relacionamentos interpessoais, uma série de outras coisas importantes para você. Muitas vezes, esses hábitos são sutis e difíceis de serem identificados. Por esse motivo, é importante refletir sobre a sua vida para avaliar a qualidade dos seus dias e hábitos. Desse modo, é possível evitar que o automatismo se torne prejudicial para o bem-estar. E aí, lógico, aqui fala a seguir, né, confira alguns hábitos que comprometem a qualidade de vida e que podem ser reavaliados, como o estresse, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a alimentação com poucos nutrientes, sono desregulado, sedentarismo, pouco tempo de descanso, procrastinação, enfim, e muitos outros que devem existir. Bom, Marcelo, eu acredito que esse trechinho é o suficiente para nós estarmos dando o nosso ponto de partida na pauta de hoje. Diante da sua experiência e da sua bagagem, esses desafios, eles são reais? Esses desafios são reais. Inclusive, eu tenho algumas experiências com alguns deles, quando a gente fala principalmente relacionado ao tabagismo. É muito difícil tirar um hábito de um fumante
quando a gente fala do álcool, é muito difícil tirar o álcool do final de semana inteiro, né? Porque quando a gente fala em, vou fazer o consumo de álcool, a gente não fala de um viciado, né? Do cara que bebe, fazer consumo de bebida alcoólica de segunda a domingo. A gente fala, às vezes, do cara que consome a bebida alcoólica de quinta a domingo. E quando eu falo o cara, eu tô falando no geral mesmo, assim, homens e mulheres, tá? É, a gente, às vezes a gente fala assim, vou tomar só uma bebida, só uma tacinha de vinho na quarta-feira. Mas a gente tem que lembrar que uma média ali que a gente mantém no nosso corpo da bebida alcoólica, até conseguir eliminar ela, a gente trabalha com uma média de 72 horas circulante. E, e a gente tem que levar em consideração, então, que você vai tomar uma tacinha de vinho na quarta-feira, pô, daí de repente você vai tomar mais uma tacinha de vinho ou vai beber um pouquinho mais na sexta-feira, aí faz isso de novo no domingo. Se a gente está considerando uma média de 72 horas de álcool circulante no nosso corpo, 48 horas a 72 horas, eu tô te dizendo que provavelmente na terça ou quarta-feira, você já não tem mais álcool circulante. E aí, o que que eu faço com isso? Então, se você vai querer tomar de novo uma bebidinha na quarta-feira, ou seja, eu tenho um álcool circulante no seu corpo o mês inteiro, dependendo da quantidade, obviamente. Não estou falando que é só uma tacinha de vinho, lógico que eu usei como exemplo, mas é, normalmente você abre um vinho, você não quer despejar ele, você acaba tomando ele inteiro junto com alguém. Nunca é só Um uma tacinha. casal é uma média de quê? 2 taças, uma garrafa de vinho. É lógico, né? Eu também eu falo que eu acabo fazendo perguntas aqui, porque eu imagino que as pessoas em casa, de repente, gostariam de estar perguntando também. E eu também, às vezes, eu falo, nossa, mas o que seria uma quantidade prejudicial para o organismo? Prejudicial, eu não vou conseguir te dizer com tanta eficácia, mas eu diria que, ao meu ver, tá? Agora não é ciência que eu tô falando, é ao meu ver. Eu diria que tomar 2 taças de vinho cheias já é o suficiente para você ter mais álcool circulante no teu corpo, tá? Posso te trazer isso com mais qualidade depois. Em Mas relação. isso significa, então, por exemplo, que às vezes aquele casal que todo dia quer ter o seu momento, sei lá, que toma todo dia as suas tacinhas lá, uma garrafa de vinho por dia, essa pessoa, ela compromete de alguma forma a saúde dela? De certa forma, sim, não pelo vinho, não pela uva, né? Mas muitas vezes pelo álcool dela. E o álcool ele é muito mais agressivo para a mulher do que para o homem. Então, lógico que no fim das contas, aquele casal que senta para tomar uma tacinha de vinho, normalmente, não vou dizer que isso é uma regra, mas normalmente o homem acaba tomando mais do que a mulher, né? Sempre aquele golinho a mais assim. Mas mesmo assim, eu falo com os meus alunos e eu peço para que, se der para eles evitarem, escolherem um dia apenas para fazer o consumo de bebida alcoólica, seria o ideal. Seria, ao meu ver, o ideal para tentar não eliminar o álcool, você ter a sua vida social. E lógico, eu falo um dia, né? Não é para tomar das 6 da manhã às 18. É um dia, escolhe um dia, um momento para você curtir com os seus amigos, né? Isso vai acontecer, de repente, em umas férias, de você acontecer de tomar um pouquinho mais, e, gente, está tudo bem. Se você tem um hábito, e é o que a gente vai falar bastante hoje, se você tem um hábito saudável, é, rotineiro, não tem motivo algum para você se preocupar se a gente for falar de estética corporal, tá? Não tem por que você se preocupar 100%, nossa, uma semana acabou. Não, a gente tem que considerar o que é feito durante um ano e não o que é feito durante uma semana, que é o desespero de todo mundo dentro do período do Natal e o Ano Novo, né? Fica todo mundo desesperado que fala, nossa, eu vou engordar. Olha, o corpo de uma pessoa treinada sofre muito mais do que de uma pessoa que é destreinada, que a gente fala que é o sedentário. Por quê? Porque ela já tem bons hábitos. Quando entra com algo que vai fazer mal, tende a ficar pior, entendeu? Tende a sofrer um pouquinho mais. E aí, quando a gente fala em relação a mudanças de hábitos, por exemplo, cara, mudar de hábito é muito difícil devido à tendência que o nosso cérebro tem de poupar energia, né? Então, ele não quer ficar, nossa, vamos falar um pouco em hábitos agora. Espera aí que vai sair da minha rotina isso. Então, estima-se que um quinto em média da nossa energia, ela é consumida por atividade física, por atividade cerebral. Então, e parece que é pouco, mas isso é bastante, né? E se a Mas gente for levar em consideração, desculpa. pode falar.
Não, pode perguntar, Ó, imagina, por senão eu exemplo, vou achar e se aqui. é, por exemplo, um perfil, né? Igual você falou, que prejudica bastante, principalmente as mulheres, vamos dizer assim, né? E se de repente é um perfil que tem um hábito saudável, uma alimentação saudável, mas a única coisa que acontece é essa questão específica de ter esse momento, vamos dizer assim, isso se torna prejudicial, que tanto que agrava esse corpo, vamos dizer assim, né? Esse Quando a gente metabolismo. fala em o quanto seria isso, né? Em qual proporção é isso? A gente está falando todos os dias? É uma quantidade altíssima? É uma quantidade baixa? Se é uma quantidade baixa, não tem por que se preocupar com relação a isso, não é? Agora, o problema é, eu tenho algumas situações de alguns alunos que, mas eu não bebo de segunda a quinta-feira, mas chega na sexta, no sábado e no domingo, o que que acontece? Não é só bebida alcoólica, porque nenhuma bebidinha ela não vem acompanhada de um petisquinho. E aí É, a nós gente tá estamos falando aqui bebida porque é o que mais acontece, vamos dizer aí na assim. Mas tem bebida, mas muitas assim, o problema não é coisas, a né? Tem bebida muitas só. coisas. Isso aqui é só uma questãozinha só para a gente estar aqui, né? Falando uma das, né? Ela é uma. O problema é que quando a gente fala em bebida alcoólica, normalmente a gente está falando em petisco, o cara que tem hábitos que não são saudáveis, em fumar, ele fuma porque tende a trazer mais coisas. Então, quando a gente fala assim, nossa, a culpa então é da minha taça de vinho, não. Ela é culpada, mas ela não vai estragar tudo aquilo que você trabalhou para fazer, tá? Ela é mais agressiva, só isso com relação à mulher, tá? Não com relação ao homem, mas a gente tem que considerar que é a tacinha de vinho, junto de um petisquinho, junto de um cigarrinho, junto de um sono mal dormido, porque a gente acha que a gente bebe e fala assim, nossa, agora eu vou relaxar. Vou dormir até amanhã e realmente a gente capota, não é? Mas o nosso corpo fica trabalhando. Seu sono não é um sono REM, não é um sono tão profundo, não tem um sono de qualidade. São um dos pilares, querendo ou não, da qualidade de vida, é o sono. Então, uma noite bem dormida, ela é extremamente importante. Então, a gente coloca tudo isso em pauta, vai? Não só a bebida alcoólica. Eu acho uma sacanagem a gente julgar só um. Tem um contexto geral. É Eu um falo para meus alunos assim, ó. conjunto, né, de situações que ocorrem É, e acaba causando esse dano. E afeta isso que você principalmente o fala. corpo físico, né? E mental. Física e mental. Mas se a gente for pensar, por exemplo, na bebida, no vinho. O vinho, ele é calórico. Ele é bem calórico. Aí você fala assim, então beba o quê? Ué, você pode escolher outro tipo de bebida, que não seja o vinho nem a cerveja, nem a caipirinha, porque a caipirinha a gente fala assim, vou tomar uma caipirinha, ok. 2 colheres de açúcar, ou adoçante que seja, aí vem a fruta. A fruta tem frutose, aí você vai lá, bate a sua... então vamos tomar um pouquinho de álcool. O que a gente vai fazer? Coloca vodka. A vodka é calórica também. Então você tem uma bomba calórica na mão, que é o que a gente brinca até, né? Como no Mac ou como um prato de arroz e feijão com tilápia? O McDonald's você vai gastar com Big Mac, batatinha, refrigerante, você vai ter um consumo quase de 1.000 calorias aí, não estou falando com exatidão. Agora, você pega um prato de arroz, feijão e tilápia, você vai ter o quê? Um consumo médio ali de 250 a 500 calorias, comendo muito mais. Se quiser que eu coloque por porção, a gente pensa assim, o arroz branco cozido, você vai ter uma média ali de 120 e pouco, 130. Aí você pega o feijão, vai lá, que seja 200 calorias. Aí você pega a tilápia, enfim, que é super proteica, baixa caloria. Você tem um consumo médio, e é um pratão, a gente não tá falando de um pratinho, entendeu? O Big Mac, você vai ter saciedade naquele momento, mas daqui a pouco você tá com fome. Exatamente. Ou Agora, seja, para se manter uma qualidade de vida, ela exige muitas questões de consciência, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Na verdade, você tem que ter controle, né? Eu acho que o jogo é disciplina e controle. À medida em que você tem disciplina com relação às suas atividades, né? Com relação ao seu consumo energético, com relação ao seu sono,
Enfim, hábitos diários, se você tiver disciplina com relação a tudo isso, você alcança aquilo que você quiser. E aí entra, de novo, entra nos bons hábitos. A gente precisa ter bons hábitos sempre, para quando quiser sair da rotina, tá tudo bem. Bom, Não sofrer com aquilo. como as pessoas elas já sabem, o Pautas da Tarde é esse, realmente ele é curtinho, ele é compacto, é realmente um gostinho de quero mais. É lógico, nós estamos falando de qualidade de vida, existem várias questões, várias situações, a gente só está pegando um trechinho aqui para realmente começar esse despertar de consciência. Mas, diante da sua experiência, o que que você sugere de solução para as pessoas que estão nos acompanhando começar a dar os primeiros passos? Olha, a gente tem, eu vou te dizer agora porque eu tenho um projeto com relação a isso, né? Eu tenho um projeto desde 2016 que a gente trabalha com mudanças de hábitos. E a ideia do projeto é fazer com que você troque o elevador pela escada, é fazer com que você aprenda a tomar água na quantidade correta, né? Então, a gente brinca, acha que é só, mas eu tomo bastante água, mas quanto que você toma de água? Já calculou? Então, a gente tenta ensinar as pessoas a calcularem a quantidade de água que elas vão tomar do dia. A gente tenta mostrar para elas que é possível fazer uma quilometragem por dia, desde que você marque. Tem até uma brincadeira que fizeram que você caminha 10 mil passos por dia, né? Algumas pessoas levaram isso a sério e acabaram tendo resultado e acharam que isso era um artigo científico, mas não. Na verdade, isso não é um artigo científico. Isso foi uma ideia que veio à tona e deu certo, e as pessoas aderiram e aconteceu, que é o lance dos 21 dias, né? Não sei se você sabe, mas os 21 dias é um mito. E É eu um trabalho com mito? 21 dias. Opa! Ó, o tempo Ai, gente, necessário. olha aí, ó. Caindo as fichas. Isso aí, agora a gente vai falar um pouco de neurociência, tá? Mas o tempo necessário para você mudar de hábito, ao meu ver, é em torno de um ano, 365 dias. Só que a ideia do programa de 21 dias, ela veio de um livro lançado em 1969. Nossa. Chama Psicocibernética, se não me engano, tá? Ela foi escrita por um cirurgião plástico americano, Maxwell, se não me engano, Maltz, já falecido também. E o mito ele se originou através de dos pacientes dele. O Maltz ele trouxe uma ideia, né, para os pacientes dele. Ele falou assim: bom, meus pacientes ele tem uma média de recuperação de 21 dias. Então ele entendeu isso como se fosse um hábito. Uma resposta do corpo, de alguma forma. Uma resposta, senhora. Vou pedir só uma licencinha aqui. Mas pelo menos para iniciar, vamos dizer assim, né? Um processo, né? Para iniciar, sim. Para iniciar, sim. Mas aí a gente fala assim, ó, meu projeto ele tem 21 dias, por quê? Só que ele tem 21 dias e a gente trabalha de 2 a 4 vezes ao ano. Por quê? A gente tende a levanta 21 dias, as pessoas vão manter isso por um período, daqui a pouco elas vai começar a cair, entra o projeto de novo. Ela entra. Sobe de novo, ela mantém. Então a gente tenta manter essas mesmas pessoas por um ano, para que aquilo vire realmente um hábito, né? Um hábito. E realmente elas começam a perceber a importância do trabalho que está sendo feito, que no final das contas é para elas mesmas, vamos dizer assim, né? Tudo que nós fazemos é para nós mesmos, vamos dizer assim, né? Exato, exato. A gente tem que fazer a mudança de hábito, ela tem que ser feita por você, não pelo outro. Né? Você quer, eu quero fazer isso. Então ela tem que acontecer exatamente por esse motivo. Aí eu vou buscar uma meta, né? E aí, de novo, ainda é neurociência, porque se você pensar e desejar algo que você quer, vamos, sei lá, vou planejar uma ideia, quero ir para academia. Já na sua cabeça colocar todos os dias, eu tenho que deixar a roupa lá na frente, pegar meu carro, ir até a academia, voltar. Já ir materializando de alguma forma. Isso, mas é um hábito difícil de se conquistar. Sônia, pensa assim, ó. A gente consegue ter um hábito fácil. O que é um hábito fácil? Pegar um copo de água, colocar do lado do seu computador e todos os dias tomar ele. E aí isso é um hábito fácil de começar a criar hábito em tomar água. Criar um hábito de ir para academia, ele é um hábito difícil e esse leva 365 dias.
Por quê? Isso é meu ponto de vista, tá? Mas eu já tinha ouvido isso, e eu posso falar que é verdade isso, viu? Não, não, Depois posso que te passou, colocar. depois que sobreviveu aos 365 dias, você não fica mais sem ir na academia. De alguma forma você vai, você Não, começa a pegar o embalo. Eu falo por experiência própria. Então não, isso é principalmente quando vê verdade resultado. mesmo. Se você vê resultado, é ainda mais agradável. É um Então, assim, ano, gente, é um ó, ano. vou te dar mais uma pesquisa que foi feita em relação a isso. Em 2009, foi feita uma pesquisa na Universidade de Londres. Eles chegaram a uma média de 66 dias para se mudar um hábito, mas isso era apenas uma média. Por que era apenas uma média? Porque dos 96 participantes, levaram entre 18 e 254 dias para automatizar esse comportamento. Então, o tempo para mudança de hábito varia muito da atividade também em relação a isso. Aí foi feito um novo artigo na época, agora eu não sei a data, tá? De cabeça, assim. Mas fizeram uma pesquisa em Chicago e na Pensilvânia. Eles analisaram os dados se não me engano, 30 mil pessoas que frequentavam academias. E cerca de 12 milhões de vezes ali por 4 anos, se não me falha a memória. A conclusão que eles chegaram é que, em média, para criar um hábito saudável, você precisa de mais ou menos 6 meses. Então, por que eu falo um ano? Porque 6 meses é o que eu peço para um aluno meu, por exemplo, quando ele alcança um objetivo. Sei lá, vamos pensar. A Sônia foi lá, treinou, ela queria emagrecer 5 quilos e ela conseguiu. A gente alcançou uma meta de sair de 65 e foi para 60 quilos. No dia em que você subiu na balança e conquistou os seus 60 quilos, eu peço para os meus alunos segurarem de 6 a 8 meses aquele peso. Sim, para poder o corpo também começar. Olha, Exatamente. se deixar, Marcelo, nós vamos ficar aqui conversando até, porque eu também sou suspeita, eu gosto dessa questão, né, do cuidado, né, físico, mental, enfim. Mas, Marcelo, para quem está gostando desse conteúdo e quer conhecer um pouco mais do trabalho que você realiza, quais as redes sociais que essas pessoas podem estar te encontrando? Legal. Hoje, se você quiser dar uma olhadinha no meu currículo, eu tenho um LinkedIn, tá como Marcelo Reis Capelão. E meu Instagram, ele é o @M de Marcelo Capelão. Só M Capelão. Meu Instagram é fechado, né? Eu deixo o Instagram fechado, então pode pedir para autorizar lá, eu libero sempre. Então tá bom, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Realmente vamos precisar mais vezes para você voltar aqui, né, para compartilhar ainda um pouco mais de alguns temas que pode realmente somar e agregar ainda mais para as pessoas. Enfim, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, Sônia. Tenha uma boa tarde. Até a próxima. Tchau, tchau. E para você que ficou até aqui, muito obrigada pela sua participação. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Algumas coisas que foram faladas aqui, realmente você compreendeu o quanto realmente ela impacta positivamente na sua qualidade de vida e o quanto ela pode ser prejudicial também para a sua qualidade de vida. Enfim, coloque aqui nos comentários. Para você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no canal, dá o seu joinha, seu like, aperte o sininho, compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo conteúdo que você. Continue acompanhando aqui, né, os conteúdos do portal Soluções Sociais. Tem o País das Hipotenusas, conduzido pelo Major Ricardo Silva, que vai estar falando um pouquinho aí das notícias do mundo. Tem o portal Soluções Sociais, que você pode estar entrando lá e acompanhando os artigos, que vai estar, sim, falando de alguns problemas, mas também sugerindo algumas possibilidades de solução. E a Rádio Soluções Sociais. Baixe no aplicativo via iOS, Play Store. Lá você vai acompanhar uma programação 24 horas para você, sem contar as novidades que estão por vir. Enfim, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e lembrando que toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo um novo conteúdo para você. Até a próxima. Tchau, tchau!